Num tutorial anterior expliquei como é que nós poderíamos criar um flexiblock que nos permitisse desenhar um soalho com todo o ripado ao longo portanto, da sua execução, de maneira a termos sempre o ripado a ser criado à medida que ampliávamos o espaço. Vamos ver agora aqui uma diferente aproximação, um bocadinho mais complexa, num caso de um teto falso, em que vamos utilizar aqui alguns truques para tirar o melhor partido dos flexiblocks e utilizá-los exatamente como nós queremos. Eu já criei aqui previamente um flexiblock para perceberem aquilo que eu quero criar, portanto é um teto falso que é ajustável em altura e em que depois podemos também ajustar os elementos portanto, que fazem a fixação do teto falso e depois também a localização do primeiro elemento, sendo que os restantes são ajustados em conformidade não só em relação portanto, à altura do teto falso, mas também em relação ao comprimento do mesmo, portanto ajustando-se a qualquer espaço. Então como é que eu fiz isso? Eu comecei por vir aqui buscar um elemento ou um teto falso, portanto eu tinha aqui um pormenor de um sistema de fixação de um teto falso, que eu vou agora mover para ali para um local onde eu não tenho tetos falsos, que será aqui, neste espaço aqui, ou pode ser mesmo aqui, portanto vamos a este. Vou fazer um stretch deste elemento, destas duas linhas que compõem, portanto, a espessura da placa de teto falso, e vamos então agora criar o nosso flexiblock. Reparem que eu não estive com preocupação de que medida é que ia ter estas linhas, nem nada, portanto apenas coloquei aqui a uma distância do chão que eu também não sei qual é. E então o que é que eu vou fazer aqui? Portanto, eu vou começar por criar o bloco, portanto, primeiro vamos aqui às unidades, ver se está tudo bem. Portanto, vamos às unidades e vemos que as unidades são em milímetros. Eu costumo trabalhar em metros, portanto vou mudá-las para metros, portanto mudo para meters. E agora, ao criar o bloco, portanto faço block ou bmake ou wblock se quiserem criar o bloco no vosso disco rígido, o que eu aconselho. Vou-lhe dar aqui um nome, pormenor teto falso, e vou indicar o ponto de inserção, mas reparem, eu não vou indicar o ponto de inserção nem aqui, nem aqui, nem aqui. Vou colocá-lo aqui em baixo. Porquê? Porque depois eu vou configurar a distância daqui até aqui e quando eu quiser definir a altura que está o teto falso, eu não defino nenhuma distância aleatória, mas defino exatamente a altura do pé direito. Portanto, aqui no chão vai ser colocado o ponto de referência. E os objetos que vão compor o teto falso vai ser a fixação e as duas linhas. E carrego no botão direito do rato. Faço OK, portanto as unidades estão em metros, portanto corresponde ao desenho que eu estou a criar. Faço OK e entramos então em modo de edição do nosso flexiblock. Primeira coisa que vamos alterar vai ser a altura do teto falso, portanto a altura relativamente ao chão. Portanto, vou aqui definir um parâmetro linear e o parâmetro linear começa onde? Começa no ponto de inserção, que neste caso corresponde ao ponto 0,0,0, mas eu não tenho lá qualquer tipo de ponto para me referenciar. Então quando ele me pede o início da linha, eu escrevo justamente 0,0,0, Enter, e ele vai-me buscar precisamente o ponto de inserção do bloco, que corresponde então à origem do sistema de coordenadas. A altura vai ser até aqui e vou colocar o meu parâmetro aqui do lado esquerdo. Vou selecioná-lo e vou alterar o número de grips de 2 para 1. Portanto, eu não quero mover o ponto do chão, não faz qualquer tipo de sentido, quero mantê-lo onde está, quero apenas mover em altura. E agora, o que é que eu quero que seja feito com este parâmetro? Eu quero mover absolutamente tudo o que está para cima do flexiblock. Eu vou mover numa primeira fase, mas depois vão ver que eu vou ter que fazer aqui algumas alterações. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o parâmetro, a ação Move, portanto, chama a atenção, aqui temos os parâmetros, aqui temos as ações, portanto faço Move,
seleciono o parâmetro ao qual vou atribuir, portanto que será a altura, o ponto que vai ser utilizado vai ser justamente este e os objetos vão ser todos aqueles que aqui estão. Mais uma vez eu chamo a atenção e vou acabar por refazer este move. Portanto, este move serve para definir pé direito. Ok, portanto, vou só colocar assim, depois vamos acabar por alterar. Agora, o que é que eu quero aqui redefinir? Eu quero redefinir o comprimento desta linha e desta. Portanto, vamos aqui alinhar também, vamos clicar neste ponto e neste e vamos colocar aqui esta distância. Vou selecionar o parâmetro e vou dizer mais uma vez que também só quero um grip. O ponto do lado esquerdo encosta à parede, portanto não tem nada a ser movido. E vamos agora aqui nas ações, primeiro começar pelo stretch e vou selecionar o parâmetro, o ponto em causa, vou definir a janela que define o stretch, ou seja, a janela é tal como o comando stretch, uma janela da direita para a esquerda, englobando os pontos de referência que vão ser esticados e os objetos que estiverem apenas um bocadinho dentro vão ser esticados. E agora quais são os objetos? É esta linha e esta que aqui está. Carrego no botão direito do rato e vamos colocar a ação aqui. E vamos chamar esticar placa de teto falso. Mas atenção, vamos fechar e vamos ver o que é que vai aqui acontecer. Portanto, eu já criei, portanto, consigo ajustar a altura do teto falso, consigo também ajustar o comprimento do teto falso. O que é que acontece? É que eu só tenho um prumo e ao só ter um prumo eu não tenho, portanto, elementos suficientes para segurar aquela placa em todo o teto. Eu tenho que criar mais prumos, pelo menos de 50 em 50 centímetros. Portanto, vamos editar o nosso FlexiBlock, vou carregar em OK e vamos definir, utilizando exatamente esta distância, uma nova ação que é copiar aquele sistema de fixação de 50 em 50. Portanto, vamos aqui e vamos selecionar a ação Array. O parâmetro ao qual vamos aplicar é o que define o comprimento do teto falso, portanto será este, e os objetos vão ser estes que aqui estão, exceto o teto falso, a placa de teto falso eu não quero multiplicá-la, obviamente. Portanto, seleciono todos os elementos, carrego no botão direito do rato e ele agora pede uma distância entre os vários elementos. Portanto, vamos pôr 0.5, Enter, e vamos indicar onde é que queremos colocar o indicativo referente a esta ação. Portanto, vai estar aqui Array, vamos aqui pôr multiplicar fixação. Ok, vou fechar e vamos experimentar. Portanto, ao selecionar este ponto, reparem que eu consigo multiplicá-lo por aqui fora. Mas há aqui um problema, quando eu chego aqui ao final, reparem que eu tenho aqui uma distância superior a 50, eu consigo perceber perfeitamente, eu posso até medir, portanto eu tenho aqui uma distância superior a 50, temos aqui 64,31 e do lado contrário este primeiro está, portanto, muito encostado. O ideal seria desencostar este elemento um pouco para que os dois ficassem a menos de 50 e assim já não tivéssemos que adicionar ali um outro. Vamos voltar aqui atrás, vamos fazer undo, vamos fazer duplo clique e vamos editar novamente o FlexiBlock. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou querer arranjar uma forma de mover este primeiro prumo só de um lado para o outro para o ajustar em função das minhas necessidades. Portanto, vou adicionar mais um parâmetro linear, que vai desde este ponto até aqui ao eixo deste elemento. Vou selecioná-lo novamente e vou alterar de 2 grips para um só e vou dizer que o quero mover à medida que vou esticando o teto falso. Portanto, vou aqui às ações, faço Move, seleciono os elementos que eu quero, desculpem, primeiro o parâmetro, depois o ponto que vai atuar sobre a ação e os elementos que eu quero mover. Carrego no botão direito do rato e vou colocar a ação algures aqui. E este aqui serve para mover
primeira fixação. Ok, vamos testar, vamos fechar, sim, vamos selecionar o teto falso e vamos esticá-lo até a outra extremidade. E agora, se eu clicar aqui, reparem, ele move o primeiro e todos os outros se mantêm a 50 de distância. Portanto, o que quer dizer que temos aqui espaço perfeitamente para o último ficar a menos de 50 cm de distância. Portanto, temos aqui mais uma vitória. Só que temos outro problema. À medida que alteramos a altura do teto falso, o que é que acontece? Este sistema de fixação vai-se afastando do teto, portanto, e nós queremos que ele esteja sempre fixado no teto, portanto, ele tem que ir sempre do teto às placas de teto falso. Então, vamos mais uma vez editar, duplo clique, ok, e o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui ao parâmetro linear mais uma vez, vou medir a distância que vai desde este ponto até aqui, corresponde à altura daquele elemento, e vou colocar o parâmetro algures aqui. Vou selecionar o parâmetro e mais uma vez vou colocar apenas um ponto para o definir. E depois vamos aqui à ação e a minha ação vai ser um stretch, portanto eu vou esticar alguns elementos e vou mover outros. Portanto, faço aqui stretch, o parâmetro que eu vou usar é este aqui, o ponto é aquele e vou estabelecer uma janela para esticar, portanto vai ser desde este ponto até aqui. Reparem, aquela linha que faz uma espécie de um U vai ser movida porque está completamente dentro da janela, aquele retângulo que está lá dentro, portanto corresponde a um parafuso ou uma porca, ou seja o que for, também vai ser movido e apenas estas duas linhas verticais vão ser esticadas, portanto vou fazer até aqui e os objetos que vão ser implicados nesta tarefa vão ser estes todos. Carrego no botão direito do rato e coloco aqui. E o que eu faço aqui vai ser esticar elementos de fixação. Cá está. Vamos fechar o editor de blocos, vou dizer que sim, e agora cá podemos baixar o teto falso e aumentar isto. Só que logo aqui temos um problema. É que quando modificamos isto, o ponto permanece no mesmo lugar, o que quer dizer que eu não tenho aqui nenhuma referência para colocar o teto falso ali certinho em cima. O que é que eu tinha que fazer previamente? Eu tinha que arranjar uma forma que sempre que eu desloco este ponto para cima ou para baixo, este ponto, este e este, também se deslocam no mesmo sentido, para os manter no mesmo alinhamento. Portanto, esse foi o erro que eu cometi logo de início, portanto foi não colocar, não prever essa situação. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, vamos editar o bloco e vamos apagar esta ação que me permite mover o pé direito. E vamos refazê-la. Vamos refazê-la vindo aqui, fazer outra ação chamada Move. O parâmetro a qual vamos associar é o Distance. O ponto de referência será este, portanto o que me faz elevar ou baixar o teto. E os objetos que vão ser selecionados vão ser absolutamente tudo, incluindo os parâmetros e as ações correspondentes portanto, as restantes parâmetros e ações que fazem parte deste FlexiBlock. Carrego no botão direito do rato e agora sim coloco aqui. E aqui sim vou chamar este parâmetro definir pé direito. Mas ainda não vai estar tudo como já vamos ver, mas vamos testar. Vamos fechar o FlexiBlock, faço sim, gravar, e agora vamos testá-lo. Portanto, eu agora vou baixar a altura do teto falso e reparem que todos os restantes grips correspondentes acompanham a localização, portanto a nova localização daquele elemento, portanto permitindo-me ajustar completamente à vontade. Agora vem aqui duas situações. A primeira, porque que eu escolhi o chão como o elemento, portanto o meu ponto de referência? Porque ao definir o chão, eu estou a definir como parâmetro de distância, a distância que vai do chão até ao teto. Ou seja, se eu mover este ponto, nem que seja para baixo, e escrever 2.4, o que ele vai fazer é que ele vai me pôr o teto falso justamente à altura de 2.4. Querem ver? Aqui está. Se eu clicar novamente e puser 2 metros,
por exemplo, parecendo que eu vou deslocar para cima, eu não vou deslocar para cima 2 metros, eu vou estabelecer que aquela altura é 2, enter, portanto eu consigo colocar o valor exato do pé direito. Agora, imaginem que eu ponho o teto falso a 2.5. O que é que me vai acontecer? Quando eu reduzir aqui a distância para aqui, vão-me aparecer estes elementos do parafuso demasiado baixo. E então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estabelecer aqui um limite para não comprometer a representação deste elemento. Ou seja, eu vou ter que dizer que a partir de uma determinada dimensão este tipo de objetos não diminui mais. Isto é um subterfúgio, embora não será o mais correto, mas é a solução que eu vou encontrar. E então, o que é que eu vou definir? Portanto, eu vou fazer aqui duplo clique, ok? Vamos aqui ver qual é a distância, que vai desde a primeira rosca até aqui abaixo. Portanto, são 0,211, vamos pôr 0,22, arredondar. E a essa distância eu vou acrescentar daqui a aqui, que também faz parte, daqui a aqui, 0,22, portanto vamos ser 0,24. Utilizamos um valor certo, vamos pôr 0,25. E então o que é que eu vou fazer? Neste parâmetro de distância, eu vou dizer que ele tem uma distância mínima. E a distância mínima é 0,25, reparem. Eu estabeleço aqui. Enter. Ou seja, eu não posso diminuir a distância daqui a aqui menos do que este tracinho que aqui está. Portanto, se eu fechar agora o FlexiBlock, faço sim, e se eu tentar agora, portanto, eu posso ampliar até onde eu quiser estes elementos de fixação. Mas, se eu tentar baixar estes elementos de fixação para baixo daquela distância, ele não me deixa. Portanto, eu tenho que obrigatoriamente que subir o teto falso, portanto, se eu quiser chegar ali ao teto. Evidentemente que eu posso também utilizar a ferramenta Move e mover o teto falso dali para ali, portanto, nada me impede. Mas em todo o caso, vemos que temos este tipo de nuances que temos que precaver e desta forma, então, rapidamente criei um teto falso que é universal, pode ser utilizado em qualquer projeto. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWCAD, do SketchUp e de todos os programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.